Após a morte de Sukuna, o rei das Amoebas, no capítulo 268, chegou a hora de descobrirmos o destino final de Yuta Okkotsu e Satoru Gojo em Jujutsu Kaisen. Será que ambos vão morrer? Será que apenas um irá viver? Ou será que ainda existe a possibilidade de os dois sobreviverem? Se a gente parar pra pensar, o Yuta regenerou completamente o corpo do honrado, então será que ainda existe um pingo de esperança para ele continuar vivo? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, não antes de você martelar o último dedo do Sukuna no botão do like e aproveitar que essa é a sua última chance de se inscrever no canal com o sininho ativado para não perder os próximos 3 últimos capítulos de Jujutsu Kaisen. A jornada, infelizmente, tá chegando ao fim. E o Sukuna morreu, você ficou triste, mas veja pelo lado bom, porque agora você vai parar de discutir na internet quem é mais forte que quem morreu ou quem ficou vivo, e vai deixar a sua carreira mais viva do que nunca com Allura! Você que é jovem e ainda não decidiu o que fazer da sua vida, essa é uma ótima oportunidade para você, porque com apenas uma matrícula você tem acesso a todos os 1.400 cursos da Allura, seja na área de programação, inteligência artificial que tá muito em alta, edição de vídeo e várias outras que vão te levar do zero até o avançado. Essa é uma ótima oportunidade para você experimentar tudo isso e descobrir que tipo de profissão, que tipo de área de atuação você quer seguir da sua vida. Então não perde tempo, aproveita o cupom exclusivo de 15% de desconto para você que é seguidor aqui do canal, acessando o link na descrição e no comentário fixado, ou também pelo QR Code aqui na tela, beleza? Chegou a hora de você se tornar um aluriano de classe especial. Primeiro, contextualizando o que aconteceu com Yuta ao possuir o corpo do Gojo, para a gente poder entender como será possível reverter esse processo ou não. Após Yuta ser derrotado por Sukuna numa luta direta, o prodígio decide usar o seu plano B e ir pro tudo ou nada. Yuta, depois de derrotar e matar o Kenjaku, copiou a sua técnica de transferência de corpos, provavelmente fazendo a Rika devorar a cabeça do Kenjaku para isso. Depois, a cirurgia de transferência de cérebros foi realizada com o auxílio da Shoko, o que evidencia que essa não é uma cirurgia que pode ser feita sozinha. O cérebro do Yuta, então, é colocado no crânio de Satoru Gojo, permitindo com que ele ganhe acesso ao seu corpo, suas memórias e as suas técnicas do ilimitado e dos 6 olhos. Beleza, mas de onde veio aquela contagem regressiva de 5 minutos? A resposta, a princípio, é muito simples. A técnica de cópia do Yuta só permite ele usar uma técnica de outro feiticeiro por 5 minutos. A não ser que ele esteja ali, com a suspensão de domínio ativado, que não é o caso. Então, o que o Yuta fez foi o seguinte: ele copiou a técnica de transferência de corpos do Kenjaku, mas os 5 minutos não começaram a contar a partir daí. Nesse momento, o Yuta só registrou a cópia da técnica do Kenjaku no corpo da Rika. Beleza. Depois, a cirurgia foi feita pela Shoko, o Yuta teve o seu cérebro transferido para o corpo do Gojo, e aí sim, ele ativou a técnica do Kenjaku, o corpo do Gojo passou a funcionar e os 5 minutos começaram a contar. E nisso, ele já parte direto para o campo de batalha, porque ele sabia que não tinha tempo a perder. Beleza, mas Bruno, o Yuta não poderia copiar novamente a técnica do Kenjaku e resetar o seu uso por mais 5 minutos e continuar usando o corpo do Gojo indefinidamente? Nesse caso, não. Vamos lá. No momento em que o cérebro do Yuta é transferido para o corpo do Gojo, o Yuta perde a capacidade de continuar usando a sua técnica de cópia. Isso porque a sua técnica ficou atrelada ao seu corpo original. Então, no momento em que ele se transferiu para o corpo do Gojo, ele perdeu totalmente o acesso à sua técnica de cópia e às suas técnicas já copiadas anteriormente. A única coisa que o Yuta foi capaz de fazer foi ativar a técnica copiada do Kenjaku para fazer o corpo do Gojo começar a funcionar, e depois disso ele perdeu o acesso que ele tinha à sua própria técnica. E o Yuta só foi capaz de usar o corpo do Gojo por 5 minutos porque esse é o prazo que a sua técnica de cópia fornece a ele. Fazendo aqui uma alegoria, é como se a técnica do Yuta tivesse dado uma moeda com um crédito de 5 minutos para o Yuta brincar com o corpo do Gojo, mesmo que ele tenha perdido o acesso à sua própria técnica depois de se transferir para o corpo do Gojo. E depois que esses 5 minutos acabassem, a técnica de transferência de corpos seria desativada e, consequentemente, o corpo do Gojo cairia no chão. Na verdade, na prática, o corpo do Gojo acabou despencando feito bosta antes dos 5 minutos, pelo Yuta ter usado a expansão de domínio do Gojo e esgotado a sua técnica de forma temporária.
numa espécie de burnout temporário, algo que acontece com todo feiticeiro que usa a suspensão de domínio, sendo necessário um tempo de cooldown para poder voltar a usar a sua técnica amaldiçoada. Porém, além do Yuta ter esgotado a técnica do ilimitado do Gojo, ele também esgotou a técnica do Kenjaku antes dos 5 minutos por esse mesmo motivo. Por isso, ele acabou tendo seu cérebro ali, ó, pum, desligado que nem um Windows e caiu feito bosta no chão. Ficou clara essa parte? Se não ficou, relaxa que essa foi a parte fácil. Agora que vem a parte difícil. Tô brincando. A parte difícil foi essa, agora sim vem a parte fácil. Quando Yuta possuiu o corpo do Gojo, o autor nos revelou, na verdade, 3 possibilidades para o que poderia acontecer com o corpo do Yuta. E por que o autor levantou essas 3 possibilidades? Porque nós não sabemos ao certo como funciona a ativação da técnica do Kenjaku. Vamos lá. Primeira possibilidade. Se essa for uma técnica que precisa ser ativada constantemente a todo momento, como uma atualização em tempo real, isso significa que o Yuta morreria imediatamente após os 5 minutos se passarem por não poder mais manter a técnica do Kenjaku sendo reativada constantemente. Segunda possibilidade, se essa for uma técnica que precisa ser ativada com um intervalo de tempo um pouco maior, por exemplo, uma vez por dia, sempre que o Kenjaku, sei lá, acordasse de manhã, isso significa que o Yuta continuaria vivo pelo resto do dia, mas morreria quando a técnica precisasse ser reativada no dia seguinte. E terceiro, se essa for uma técnica de ativação única e que acontece apenas uma vez quando o corpo de alguém é possuído, isso significa que o Yuta continuaria vivo independente de quanto tempo se passasse. Até que foi fácil de entender, né? Agora, observando o final do capítulo 268, quando algum tempo se passa depois da derrota do Sukuna e os feiticeiros vão até o local onde se encontra o Yuta a fim de salvá-lo, fica claro que os 5 minutos previstos já se passaram há muito tempo e o Yuta continua vivo. Então as únicas 2 possibilidades que restam são as 2 últimas. E indo mais além, eu diria que a segunda possibilidade é a que mais faz sentido, porque só a possibilidade do Yuta ainda morrer no corpo do Gojo gera uma tensão e um senso de urgência maior para esse momento da história, ao invés dele poder ficar vivo pelo resto da vida no corpo do Gojo. Então, o que eu acredito que deve acontecer? Considerando que o Yuta ainda possui a técnica do Kenjaku ativada, o raciocínio é simples. A cirurgia é revertida, o cérebro do Yuta é transferido de volta para o seu corpo original. Na prática, ele provavelmente estaria possuindo o próprio corpo de volta com a técnica do Kenjaku, e estando no seu corpo original de volta, bastaria ele se curar de qualquer ferimento com energia reversa. E mesmo que a técnica do Kenjaku venha a desaparecer, o Yuta já estaria com seu corpo original inteiro de volta. Agora, e no caso do Gojo? Se a gente parar para pensar, o Yuta regenerou completamente o corpo do honrado, então será que ainda existe esperança dele continuar vivo? Vamos lá. Nesse caso, a gente poderia ter o seguinte cenário. Gojo recebe o seu cérebro original de volta e como o corpo do Gojo foi regenerado pelo Yuta, eu não duvidaria se o próprio Yuta fosse capaz de reviver o Gojo com a sua energia reversa. Lembrando que energia reversa não serve apenas para curar alguém que ainda está vivo, mas também é capaz de reviver alguém que já morreu. Foi dessa forma que o Yuta foi capaz de trazer o Itadori de volta à vida logo depois de matá-lo com uma espada no meio do peito, e foi dessa mesma forma que o Sukuna foi capaz de trazer o Itadori de volta à vida lá no começo do anime, mesmo depois do coração do Itadori ter sido completamente arrancado do peito e mesmo depois de várias horas terem se passado e o corpo do Itadori já ter até esfriado no necrotério, ficado até meio cinza. Então, mesmo que o Gojo já tenha morrido há algum tempo, o mesmo vale para o Itadori nesse caso, que já havia morrido há algum tempo também. A única diferença é que no caso do Gojo parece que já se passou bem mais tempo do que no caso do Itadori, provavelmente, né, tendo se passado um dia inteiro depois da sua morte. Então pode ser que isso seja a desculpa perfeita para o autor não ter mais como trazer o Gojo de volta à vida. E obviamente, mesmo que o Gojo receba o seu cérebro de volta com seu corpo intacto, é improvável que ele consiga se reviver por conta própria através de energia reversa. A não ser que o autor jogue tudo pro
pro alto e diga que a alma do Gojo ainda se encontra presente no seu corpo pelo Yuta ter feito com que esse corpo ganhasse vida novamente, né, entre aspas, ou qualquer desculpa do tipo, mas particularmente eu acho muito difícil qualquer uma dessas opções acontecer. No fim, o que eu sigo acreditando é que o Yuta seja capaz de recuperar o seu corpo original e permaneça vivo, enquanto Satoru Gojo irá permanecer morto e veremos o seu funeral ainda nos capítulos finais da série, junto dos demais feiticeiros mortos nessa batalha e quem sabe com a gente finalmente vendo os demais membros do clã Gojo estando presentes ou até mesmo a família da Nobara, já que a sua mãe foi citada de forma aparentemente sem propósito algum na carta deixada por Satoru Gojo para ela. Então, considerando que a família da Nobara também seja uma família de feiticeiros importantes, pode ser que eles também estejam presentes nesse funeral. Além, claro, de todos os outros feiticeiros que continuaram vivos e desejam homenagear todos aqueles que se foram. Essa seria uma forma muito interessante e muito bonita que eu vejo para o final de Jujutsu, dado o andamento desses últimos capítulos, já que reuniria praticamente, né, todo o elenco da série em um único só lugar para o grande encerramento da história de Jujutsu Kaisen. E aí, o que vocês acham desse final? Me conta aí nos comentários pra eu saber, lembrando que o link da Lura vai estar na descrição e no comentário fixado, e se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar também desses dois que vão aparecer agora na tela, beleza? Até a próxima, tchau!